Então, o que é e para que serve? Então, acho que todo mundo sabe, né? Um banco de dados ele vai armazenar informações para consulta futura. Por exemplo, lá o teu imposto de renda está armazenado lá no banco de dados da Receita Federal, né? Então, está tudo armazenado. O Google tem um gigantesco banco de dados onde ele varre todos os sites todos os dias e vai cadastrando as informações no banco de dados. Então, serve para você armazenar informação, né? Nós vamos trabalhar com MySQL. MySQL é um banco de dados, então, né, que é extremamente poderoso, aguenta aí milhões de registros. Eu já trabalhei aí com tabelas com muito registro, e ele aguenta tranquilo, é um banco de dados extremamente poderoso, comumente usado com o PHP, e é o banco de dados que eu trabalho hoje, tá? Tabelas, o que o banco de dados tem? O banco de dados ele tem tabelas. O que são tabelas? Uma tabela eu posso chamar assim, ó, eu tenho a tabela de clientes e tenho o meu cadastro, os cadastros de clientes lá dentro. Eu tenho a tabela de produtos e tenho os produtos cadastrados lá dentro. Eu tenho a tabela, sei lá, serviços e tenho os serviços cadastrados. Então, são pedaços do teu banco de dados que você divide para você trabalhar individualmente, né? Então, tabelas é como se fossem pedaços do teu banco de dados, né? Até tem aqui uma explicaçãozinha bem básica, né, de como é que funciona, só para a gente passar aqui rapidamente, ó. Então, o que você tem aqui? Você tem uma aplicação PHP que vai alimentar o teu banco de dados. O teu banco de dados é composto por tabelas, e dentro das tuas tabelas existem campos. E dentro dos campos existem registros ou informações, que é conforme nós temos aqui no nosso exemplo. Então, o que são campos? Tabelas, então, são as divisões do meu banco de dados, tá? A parte de campos, né, pessoal? Então, tabelas são as divisões que você tem no seu banco de dados, e campos são as divisões das tabelas. Como assim? Eu tenho dentro dos campos, eu tenho aqui, ó, os dados e os registros e as informações, né? O que é um dado? Um dado é um pedaço de uma informação. Por exemplo, Samuel Lacerda Rancho. Um dado é a palavra Samuel. Informação é o meu nome completo, Samuel Lacerda Rancho. Isso é uma informação, tá? Então, um registro no banco de dados, quando a gente fala assim, ó, eu vou inserir um registro. Eu posso ter vários campos na minha tabela. Um registro é como se fosse uma inserção na minha tabela, tá? Então, quando eu falar assim, ó, exclua todos os registros do banco, então você vai excluir todos os registros. Insira um registro no banco, você vai inserir um valor para cada campo que você tem, tá? Então, tabelas. Um exemplo, tabela cliente, campos. Vamos pegar aqui ó, um exemplo de campos, né? Nome do cliente, telefone do cliente, etc. Esse é um exemplo de campos. Então, eu tenho na minha tabela cliente, eu tenho o campo nome, o campo telefone e outros assim por diante, tá? No meu banco de dados, então, ó, no esquema das tabelas, eu posso ter a tabela cliente, produtos e assim por diante, conforme a gente comentou. Tranquilo? Então, essa é a estrutura de banco de dados universal também. Para qualquer banco de dados que você for trabalhar, você vai ter um banco, que é o nome do teu banco de dados, pode ter vários bancos de dados, dentro do teu MySQL, você pode ter vários bancos de dados, pode ter o banco 1, você pode ter lá o banco 2, e assim por diante, tá? Então, o MySQL, você cria um banco de dados, dentro do banco você cria as tuas tabelas, que pode ser a tabela cliente, tabela produto, e dentro das tabelas, você cria os teus campos, que seriam, né, onde você vai guardar as informações, né? Tabela, aliás, o campo, né? Então, quando eu falar em campo, são as partes das tuas tabelas, tá? São aonde você vai gravar a tua informação. Então, até no banco, lá onde tem a tua conta bancária, existe um banco de dados onde está armazenado um banco onde tem tabelas, cujo você deve estar cadastrado. Dentro da tua tabela tem os campos, que são para eles definirem as tuas informações, os teus limites, os teus saldos bancários, e são as tuas coisas que você tem relacionado ali à tua pessoa. Então é assim que funciona, são armazenados em divisões, como se fosse um armário e fossem gavetas que você tem ali para armazenar. Perfeito? Então, esse é a estrutura de um banco de dados, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Porque o bicho vai pegar agora. Então, nós vamos começar a entrar
Na prática mesmo, né, isso aqui para mim já é suficiente de teoria. Porém, se vocês tiverem ainda alguma dúvida do que é a tabela, o que é o campo, ou me dá um exemplo, eu posso passar para vocês. Inclusive aqui, ó, vou pegar um exemplo de um sistema que eu tenho aqui, de um outro cliente, para vocês terem uma base de como é que funciona, digamos, uma tabela, né? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar a tabela produto do cadastro dele. Veja só. Tabela produto dele, ó. Veja que eu tenho a tabela, TB produto, e aqui dentro eu tenho os campos da minha tabela. Tá um pouquinho ruim aqui, porque o zoom não fica muito nítido, mas enfim. Veja que dentro da minha tabela eu tenho vários campos. Ó. Tem lá nome do produto, descrição, preço, desconto máximo, peso, espessura e assim por diante. Então, são os campos que eu estou utilizando nessa minha tabela produto. São esses campos que nós vamos fazer o PHP enviar através de formulários para a gente fazer o cadastro. Simples assim. Então, quem olha assim pensa, meu Deus, que monstro aquilo ali, né? Mas não é tão complicado, né? Eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, vamos lá. Vamos para a prática agora, pessoal. Vamos para a prática agora. Ferramentas. Qual ferramentas eu tenho para administrar o meu banco de dados? Eu tenho o PHP MyAdmin, que já vem junto com o PHP, que é só uma ferramenta escrita em PHP também, que serve para administrar o MySQL, né? Administrar o MySQL. O que é administrar? Criar tabelas, criar campos, fazer consultas e coisas do gênero. E o EMS MySQL Manager também é uma ferramenta para você trabalhar com banco de dados. São duas ferramentas para você trabalhar com o banco de dados MySQL. Então, isso aqui é uma interface para você trabalhar com o banco. É como se fosse o Dreamweaver que você utiliza para escrever o teu código PHP. Então, o PHP MyAdmin você usa para manipular o MySQL. Perfeito? Então, vamos lá. Ferramentas, ok. Então, PHP MyAdmin. Onde é que eu acho o PHP MyAdmin? Lá no teu champ, né? Lá no teu champ, se você já quiser ver o que é o PHP MyAdmin, você clica aqui embaixo, ó, nesse botão Admin, na linha do MySQL, Admin. E aqui ele vai te mostrar o PHP MyAdmin. Então, eu vou clicar aqui no meu champ, ó, Admin, ele já vai abrir aqui para mim o PHP MyAdmin. Então, veja só, PHP MyAdmin, prazer, esse é o pessoal que vai trabalhar com você daqui em diante. Aqui do lado esquerdo nós temos os bancos de dados já criados, alguns já vêm como padrão, e tem uma tabela teste aqui, né? Aliás, um banco teste que você já pode usar para fazer qualquer teste que você quiser, tá? Então, já digamos, para você ter uma base. Então, mas vamos aqui voltar um pouquinho aqui para o slide, só para a gente entender. Então, voltando aqui, né, eu tenho as tabelas, né? E eu tenho os campos das tabelas. Então, aqui um exemplo bem prático, né? Tabela cliente, ó, tem o ID do cliente, que seria um código, o nome do cliente e o telefone do cliente, tá? E tenho também aqui tipos de dados, são os tipos de informação que você cadastra no teu banco de dados. Os tipos de dados são que tipo de informação você vai gravar no banco. Os mais usados são esses aqui, ó, inteiro, varchar, texto, date, time e float. Eu, particularmente, basicamente, só uso esses campos. Ainda tem alguns outros e tal, mas você vai usar basicamente tudo que é número, enter. Tudo que é texto curto, varchar, que ele vai de 0 a 255 caracteres. Isso significa que se você for cadastrar uma informação de 300 caracteres, o varchar vai cortar em 255, tá? Textos maiores vai de 0 a 65.535 caracteres. É um tipo text. É um tipo de campo no banco de dados. Date, datas em geral, time, horas, né? Ainda tem o date time, que é data e hora junto, que eu não pus aqui, mas também é válido. E o float, valores como preços, ou valores decimais, né? Tipo, metros, quantos metros e centímetros tem de altura, e assim por diante.
Ainda existe também em banco de dados chaves primária e estrangeira, mas eu vou colocar isso aqui um pouquinho mais depois, tá? Vamos começar a mexer um pouquinho já com o PHP MyAdmin. Então, lá, ó, tabelas, campos, tipos de dados, chave primária, chave estrangeira. Então, é isso aqui que nós temos que entender primeiro, antes da gente trabalhar com o banco de dados. Eu vou passar já, depois a gente pega um pouco mais disso aqui. O que é uma chave primária numa tabela, pessoal? Chave primária é um registro que não pode haver dois registros iguais. Então, pode ser o quê? O código do cliente, o código do produto. Então, você não tem num supermercado um produto que tenha o mesmo código. Por quê? Se você tiver, você vai ter problemas de identificação. O cara vai passar o preço do tomate e vai vir o do abacaxi. Entendeu? Então, você tem que ter um código único por produto. E a chave estrangeira é diferente. A chave estrangeira pode haver dois registros iguais. Samuca, não entendi nada. Então tá, vou te dar um exemplo. Chave primária é representado com um código de asterisco, tá? Código de asterisco. Isso aqui só exemplificando, digamos, visualmente, tá? Se você for estudar livros de bancos de dados, você vai ver que os livros também trazem o asterisco como chave primária e o sustenido como chave estrangeira. Então, um exemplo de chave primária, código do carro. E um exemplo de chave estrangeira, código da cor. Como é que funciona isso aqui na prática? Eu tenho uma tabela carro e eu tenho uma tabela cor. Dentro da tabela cor, eu tenho lá, por exemplo, ó, o código 7 representa o azul. E o código 8 representa o verde. Então, essa é a minha tabela cor. Já na tabela carro, eu tenho que o código 1 representa o Golf e o código... o código 1 representa o Golf, né? Então, como é que é usado isso na prática? Quando você tem, digamos lá, um carro que você quer definir a cor desse carro. Então, ao invés de você criar um campo chamado cor e escrever azul, você usa uma tabela chamada cor, coloca um código para cor, coloca uma descrição para cor, informa o código dela e escreve azul aqui. E aqui embaixo você vai associar o código 7, que é o código azul, na tabela carro. E isso vai fazer com que, quando você listar no registro no banco de dados e você puxar pelo código 7, automaticamente vai listar o azul. Outro exemplo, se eu colocar código da cor 8, a descrição vai vir como verde. Não se preocupe com isso aqui por enquanto, tá? Porque isso aqui ainda você vai compreender melhor quando a gente fizer um sistema com duas tabelas. Então tá, vamos direto aqui para a parte de linguagem SQL então agora. Linguagem SQL.